Você acredita que o desejo acaba com a idade ou que ele só muda de forma? Essa é uma pergunta que muitas pessoas evitam fazer e muitas vezes por puro preconceito. Existe uma ideia errada e, infelizmente, ainda muito comum de que depois dos 60 anos a sexualidade perde o sentido. Como se prazer, toque, carinho e intimidade tivessem data de validade. Mas será que é isso mesmo? Ou será que a vida sexual, depois dos 60, pode se tornar ainda mais rica, mais consciente e até mais intensa se for vivida com liberdade e maturidade? Se você tem mais de 60 anos ou está se aproximando dessa fase da vida, talvez já tenha sentido essa dúvida batendo na porta. Talvez já tenha se perguntado: será que ainda é normal sentir desejo? Será que é tarde demais para viver uma vida sexual ativa e feliz? E se eu te dissesse que não só é possível, como é saudável e necessário manter viva essa parte da nossa existência? Hoje a gente vai conversar sobre isso, de forma leve, sem tabu e com muito respeito. Porque sexualidade não é só ato físico, é conexão, é identidade. É a expressão do nosso eu mais íntimo em qualquer idade. A primeira coisa que precisamos entender é que sexualidade não desaparece com o tempo. Ela se transforma. O corpo muda. Os ritmos mudam, as prioridades mudam. Mas o desejo de sentir prazer, de se sentir desejado, de trocar afeto, isso permanece. Em muitas pessoas, inclusive, cresce ainda mais com o tempo. O que acontece muitas vezes é que a sociedade tenta empurrar a ideia de que só os jovens podem viver a sexualidade com liberdade. Isso é reforçado por filmes, propagandas, redes sociais. Mas a realidade é bem diferente. Muitos homens e mulheres, depois dos 60, redescobrem o prazer. Encontram novas formas de intimidade. Aprendem a se tocar com mais calma, mais consciência, mais presença. E você que está assistindo agora, já sentiu que a pressão do tempo, das cobranças ou da própria idade te impediu de viver sua sexualidade de forma plena? Comenta aqui embaixo. Já senti isso ou nunca pensei assim? Vamos criar um espaço de conversa sincera. Com a maturidade surgem outras prioridades. O foco sai da performance e entra no vínculo. Sai da velocidade e entra na qualidade. Já percebeu isso? Enquanto na juventude o sexo muitas vezes é movido por ansiedade, insegurança e pressa, na maturidade ele pode ser vivido com muito mais consciência, carinho e liberdade. Muitos casais que se mantêm ativos sexualmente depois dos 60 relatam que a conexão emocional se torna o maior afrodisíaco. O simples toque, o olhar, a presença do outro, tudo isso ganha um valor novo. Já parou para pensar em como o sexo pode ser uma fonte de saúde emocional mesmo depois dos 60? E não é só emocional, viu? A vida sexual ativa também traz benefícios físicos. Pode ajudar na qualidade do sono, na circulação, no sistema imunológico, no humor, na autoestima e até na prevenção de certas doenças. O prazer também é saúde. Estudos mostram que pessoas maduras que continuam sexualmente ativas tendem a ter menos sintomas de depressão, mais energia e maior satisfação com a vida. E isso não significa que a vida sexual precisa ser igual a de antes. Ela só precisa ser verdadeira para o momento que você está vivendo. Aliás, me responde aqui. Você já teve a impressão de que, ao falar sobre sexo na maturidade, as pessoas te olham com espanto ou até julgamento? Se sim, comenta aqui. Sim, já senti isso. Vamos mostrar que existe sim uma comunidade que valoriza essa conversa e quer quebrar o tabu. Com a idade, o corpo passa por mudanças. A lubrificação, natural nas mulheres, pode diminuir. A ereção nos homens pode demorar mais para acontecer. O desejo pode oscilar. Isso é natural. Mas sabe o que não é natural? Achar que isso é motivo para desistir da sexualidade. Essas mudanças são apenas convites para descobrir novas formas de prazer. E com a informação certa, o diálogo aberto com o parceiro ou parceira e a disposição para explorar sem pressa, tudo isso pode se tornar uma grande oportunidade de reconexão. Você já conversou abertamente com alguém sobre essas mudanças? Já sentiu dificuldade de falar disso, até mesmo com quem está do seu lado?
Se quiser, compartilhe aqui nos comentários. Pode ser que a sua experiência ajude outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. O autoconhecimento também é um ponto importante. Depois dos 60, muitas pessoas redescobrem o próprio corpo, e essa descoberta é libertadora. Porque não se trata mais de agradar o outro a qualquer custo, mas de entender o que realmente te faz bem, o que te dá prazer, o que desperta sensações boas. E aqui, o toque ganha um novo valor. A intimidade se aprofunda. O tempo não corre. Não existe mais a pressa da juventude. Existe a sabedoria de quem aprendeu a escutar o próprio corpo e o corpo do outro, com mais sensibilidade. Você já teve uma experiência assim? Onde o momento íntimo foi muito mais sobre a conexão do que sobre o ato em si? Se sim, escreva aqui. Já senti isso. Ou até compartilha, se quiser, como foi essa descoberta. E para quem está assistindo esse vídeo e ainda se sente um pouco desconectado dessa parte da vida, fica aqui um convite. Que tal olhar para a sua sexualidade com mais carinho, sem julgamento e com mais curiosidade? O prazer não precisa ficar no passado. Ele pode se reinventar, se renovar, se adaptar, e muitas vezes pode surpreender. Se esse vídeo está te fazendo pensar diferente sobre o assunto, já deixa o like e compartilha com alguém que também merece ouvir isso. Talvez um amigo, uma amiga, um casal próximo. Vamos espalhar essa mensagem e mostrar que sexualidade depois dos 60 é real, é possível e é digna de ser celebrada. A sexualidade não desaparece com o tempo, ela se transforma. O corpo muda, os ritmos mudam, as prioridades mudam, mas o desejo de sentir prazer, de se sentir desejado, de trocar afeto continua presente. Em muitas pessoas, inclusive, esse desejo se fortalece com o tempo. O que muitas vezes atrapalha não é o corpo, mas sim o peso das ideias antigas, dos preconceitos e da forma como a sociedade ainda insiste em dizer que o prazer é só coisa de gente jovem. Isso é um erro. A realidade é que muitos homens e mulheres, depois dos 60 anos, descobrem uma nova forma de viver a intimidade, mais profunda, mais conectada, mais verdadeira. Eles encontram tempo para o toque, para o olhar, para o carinho que não tem pressa. A vida sexual pode sim continuar, viva, rica e saudável nessa fase da vida. Enquanto a juventude muitas vezes traz ansiedade e insegurança no momento íntimo, a maturidade oferece a oportunidade de viver o sexo com mais tranquilidade, mais consciência e muito menos cobrança. Não se trata mais de performance, mas de presença. A conexão emocional passa a ter um papel ainda mais importante, e isso é algo que muita gente só passa a valorizar depois de certa idade. Há casais que redescobrem o prazer justamente por não sentirem mais a necessidade de provar nada. Eles apenas se permitem sentir, estar, compartilhar. Essa liberdade traz um tipo de prazer que vai além do físico. A intimidade depois dos 60 pode inclusive ser mais intensa e mais prazerosa do que em qualquer outra fase da vida. O que falta, muitas vezes, é informação e incentivo. Muita gente desiste da vida sexual porque acha que é normal perder o interesse com o tempo, mas o que realmente acontece é que falta espaço para falar sobre isso com naturalidade. Por isso é tão importante que temas como esse sejam tratados com respeito e clareza. Quando há abertura para o diálogo, muita coisa muda. A vergonha vai embora e dá lugar à curiosidade. E é nessa curiosidade que o prazer renasce. Com o passar do tempo, é comum que o corpo reaja de forma diferente. As mudanças hormonais, as condições de saúde e até o uso de medicamentos podem influenciar o desejo, a resposta ao toque ou a forma como o prazer é vivenciado. Mas essas mudanças não significam o fim da vida sexual. Pelo contrário, são convites para que a relação com o próprio corpo se torne mais consciente. Em vez de esperar que tudo funcione como antes, o mais saudável é observar o novo ritmo e descobrir como ele também pode ser bom. É possível sentir prazer de outras formas, explorar novos caminhos, criar novas conexões. E isso só acontece quando a pessoa se permite continuar vivendo essa parte da vida.
Muitos homens acreditam que, ao passar dos 60, a ereção precisa ser como era aos 30. E muitas mulheres acham que se o corpo não responde da mesma forma, isso significa que perderam algo. Mas o que poucos percebem é que existe muito mais liberdade e prazer em aceitar essas mudanças do que em tentar resistir a elas. Quando o casal se comunica, quando existe confiança e acolhimento, tudo flui de forma mais leve. E mesmo quem está solteiro ou solteira pode sim manter viva sua vida sexual, com práticas de autoconhecimento, com toque, com cuidado com o próprio corpo e com disposição para viver novas experiências. Autoconhecimento, aliás, é uma das chaves mais importantes dessa fase. Muitas pessoas só descobrem depois dos 60 o quanto estavam desconectadas de si mesmas. Começam a prestar mais atenção no que realmente gostam, no que desperta prazer, no que causa bem-estar. E quando isso acontece, o sexo deixa de ser um ato mecânico e passa a ser algo mais profundo, mais verdadeiro. Tocar o outro passa a ser também uma forma de se tocar. Estar com alguém se torna mais valioso. O prazer deixa de ser obrigação e vira celebração. É importante lembrar também que uma vida sexual ativa traz benefícios físicos e emocionais. Melhora o sono, a circulação, a autoestima e o humor. Reduz o estresse e fortalece vínculos. Pessoas maduras que mantêm uma vida sexual ativa geralmente relatam mais energia e satisfação com a vida. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Cada pessoa tem seu ritmo, suas preferências, suas formas de viver o prazer. O mais importante é que isso seja feito com liberdade, sem culpa e sem pressão. É verdade que nem todo mundo consegue manter a mesma frequência sexual ao longo dos anos, e tudo bem. O que importa é que a sexualidade não seja reprimida ou esquecida. Ela é parte da identidade de cada um, e negá-la é negar também uma parte importante da vida. Por isso, é tão necessário quebrar o silêncio sobre o assunto. Falar sobre sexo na terceira idade ainda é um tabu, mas precisa deixar de ser. É justamente quando se fala com naturalidade que se abre espaço para que mais pessoas se sintam à vontade para viver plenamente sua sexualidade. A vida sexual depois dos 60 não precisa ser um assunto escondido ou um tema proibido. Precisa ser algo tratado com maturidade, com leveza e com respeito. Muitos casais relatam que, ao abrir o diálogo sobre esse tema, conseguiram se reconectar, superar bloqueios e redescobrir o prazer. O mesmo vale para quem está começando uma nova relação ou para quem está aprendendo a se conhecer de novo após mudanças no corpo ou no estilo de vida. Nenhuma fase da vida é tarde demais para isso. Cuidar da sexualidade é também cuidar da saúde emocional. Quando existe troca de carinho, toque, intimidade, existe também um fortalecimento da autoestima, da confiança e da vitalidade. É comum que pessoas que retomam a vida sexual depois de um tempo digam que se sentem mais vivas, mais animadas, mais conectadas com o presente. E isso não tem a ver com idade, tem a ver com disposição para se abrir ao novo. Muitos fatores influenciam diretamente na manutenção do desejo sexual depois dos 60 anos, e um deles é o cuidado com o corpo como um todo. Isso não significa ter o corpo de antes ou seguir padrões estéticos, mas sim respeitar seus limites, movimentar-se, se alimentar bem e manter os exames em dia. A saúde física tem relação direta com o bem-estar sexual. Quando o corpo está em equilíbrio, a disposição para o prazer também aumenta. Pequenas mudanças na rotina podem ter um impacto significativo, como caminhar todos os dias, beber mais água, dormir melhor e até incluir alimentos que favoreçam a circulação e o funcionamento hormonal. Outro ponto fundamental é a forma como cada pessoa enxerga o próprio corpo. A autoimagem afeta profundamente a sexualidade. Muitas pessoas, ao envelhecer, começam a se sentir menos atraentes por causa das marcas do tempo. Mas a verdade é que o corpo maduro carrega histórias, experiências e vivências que o tornam ainda mais interessante. O problema é que quase ninguém fala disso. A mídia não mostra, a cultura esconde. E com isso, muitos passam a se sentir invisíveis.
O que pouca gente percebe é que o desejo também nasce da maneira como nós olhamos. Quando uma pessoa se cuida, se aceita e se trata com carinho, ela naturalmente se torna mais aberta ao prazer. Não porque está tentando agradar alguém, mas porque está bem consigo mesma. A comunicação também é uma ferramenta poderosa para manter a vida sexual ativa e satisfatória. Muitas vezes, o que atrapalha uma relação não é a falta de desejo, mas o silêncio. Casais que estão juntos há muito tempo às vezes entram num modo automático, sem conversar sobre o que gostam, o que sentem falta, o que mudou. E sem esse diálogo, fica difícil ajustar as expectativas e descobrir novas formas de conexão. Falar sobre o que se sente pode ser desconfortável no início, mas é libertador. É quando você diz, eu sinto falta disso, ou gostaria de tentar aquilo, que o outro também se sente seguro para abrir o coração. Para quem está em um novo relacionamento depois dos 60, a conversa é ainda mais importante. Muitas pessoas nessa fase têm medo de começar de novo, acham que o outro vai julgar ou que não vão corresponder às expectativas. Mas quando há abertura, sinceridade e disposição para viver um momento sem cobranças, tudo flui com mais leveza. O mais importante não é o desempenho, é a conexão. E essa conexão se constrói na confiança e na liberdade de ser quem você é, com seu corpo, seus desejos e seus limites. Vale lembrar que o prazer pode ser redescoberto em detalhes. Um abraço longo, um beijo demorado, um toque na pele sem pressa. Essas pequenas trocas criam um clima de intimidade que muitas vezes é mais poderoso do que qualquer roteiro sexual. O sexo não precisa seguir uma fórmula, e na maturidade existe espaço para criar novas formas de vivenciar esse momento. Alguns casais descobrem o prazer através de massagens, outros com jogos sensuais, outros ainda com palavras, com troca de fantasias, com momentos de conexão silenciosa. O importante é que ambos se sintam confortáveis e abertos à descoberta. E não dá para falar de sexualidade sem falar de escuta. Saber ouvir o outro, perceber os sinais do corpo dele, respeitar o tempo de cada um. Tudo isso constrói um ambiente de confiança, e esse ambiente é essencial para que o prazer floresça. Já percebeu como a pressa pode acabar com a vontade? Quando tudo vira obrigação, o desejo se esconde. Por isso é tão importante criar momentos em que o toque não esteja ligado à cobrança, mas ao carinho. Criar espaço para estar junto sem que isso precise, necessariamente, acabar em sexo. Às vezes, o simples fato de deitar de mãos dadas já é o início de uma reconexão poderosa. E sim, existe também espaço para lidar com dificuldades quando elas aparecem. Disfunções como a dificuldade de ereção, a diminuição da lubrificação ou a dor durante a relação podem ser tratadas. Mas é essencial que isso seja feito com naturalidade, buscando ajuda profissional quando necessário, sem vergonha. Muitas dessas questões têm solução ou podem ser amenizadas com orientações simples, mudanças de hábitos ou até mesmo com a introdução de novas práticas no momento íntimo. Ignorar o problema, por outro lado, só aumenta o desconforto e o distanciamento, e ninguém merece viver com essa frustração. A vida sexual depois dos 60 é, sim, cheia de possibilidades, mas para que ela seja vivida com plenitude, é necessário ter coragem para sair do silêncio. É necessário olhar para si mesmo com mais gentileza, cuidar do corpo com respeito, alimentar o desejo com liberdade e manter o diálogo aberto com quem está ao seu lado. A sexualidade não pertence a uma fase da vida, ela faz parte da nossa existência. E quanto mais cedo a gente entende isso, mais leve e mais bonita ela se torna.